Olá, como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Hoje eu vou falar sobre algo não muito agradável, mas necessário. Quais seriam os 4 possíveis impeditivos de você reconhecer a sua cidadania italiana? Pessoal, apesar de termos direito por sangue, existem algumas questões que podem te impedir de reconhecer a cidadania. Algumas pessoas não conseguirão obter esse tão sonhado reconhecimento, por isso é tão importante conhecer todos os detalhes. Se quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Então, o primeiro possível problema, a primeira situação é a naturalização do italiano. Se por um acaso ele, por espontânea vontade, se naturalizou brasileiro antes do nascimento do seu filho, este automaticamente perde o direito à cidadania. Já que seu pai se naturalizou brasileiro, ele nasceu de pai brasileiro e não italiano. Mas, se o seu pai se naturalizou brasileiro após o nascimento do filho, o direito por sangue ainda existe, então não precisa se preocupar. Tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei e explico o que é e como emitir a CNN na prática. Mas lembrem-se, que para emitir a CNN é preciso ter todos os documentos em mãos para descobrir quais são as possíveis variações do nome do italiano. Caso contrário, você pode estar com as informações erradas e a CNN indevida, já que a pesquisa não foi adequada. Ao final desse vídeo, corre lá para assistir. Agora, uma segunda situação é a filiação. Se não houve uma das condições fundamentais, que é ou a declaração explícita do pai ao filho, ou o casamento civil dos pais, então não há o direito à cidadania italiana. Você precisa verificar em todos os seus documentos se existe algum casal da sua linha hereditária que não tenha sido casado civilmente. Pessoal, quando eu falo sobre a linha hereditária, são as pessoas que comprovam que você descende do italiano. Então, trisavô, bisavô, avô, pai, você. Pois bem, se todos foram casados no civil, ótimo, não precisa se preocupar com isso. Agora, se a resposta for que algum desses da linha não foi casado no civil, aí pode te dar um pouco mais de trabalho para se comprovar a hereditariedade e manter o direito ao reconhecimento da cidadania. Veja bem, segundo o Consulado Geral da Itália em São Paulo, em casos de filhos nascidos de união não matrimonial, o que devo apresentar? Então, pela legislação italiana, tal condição não impede a transmissão da cidadania. Se na certidão de nascimento constarem ambos os genitores como declarantes, basta você apresentar a certidão em inteiro teor, em segunda via original, acompanhada de apostila e devidamente traduzida para a língua italiana por um tradutor juramentado. A tradução também precisa estar acompanhada da apostila, tá? E, no entanto, caso conste como declarante na certidão de nascimento somente um dos genitores, que geralmente é o pai, né? É necessário que o outro genitor não declarante faça em tabelionato de notas uma escritura pública de declaração de paternidade ou maternidade. É importante ficar claro, pessoal, que o fato de não ter existido o casamento civil entre as pessoas não impede a transmissão da cidadania italiana do pai ao filho. Mas existe uma ressalva. Isso é possível desde que na certidão conste como declarante ambos os genitores. E também sabemos que geralmente não é isso que acontece, já que enquanto a mãe está internada após o parto, outra pessoa, pai, avô, vai até o cartório e declara que a criança nasceu. Agora, se os pais não eram casados no seu nascimento, mas se casaram no civil antes da sua maioridade, o direito por sangue passa a ser legítimo. Ou ainda, se continuarmos a observar o texto do consulado, ele diz que, caso conste como declarante na certidão de nascimento somente um dos genitores, é necessário que o outro genitor não declarante faça em tabelionato de notas uma escritura pública de declaração de paternidade e maternidade, conforme formulário modelo 6A, se o filho for menor de 14 anos, ou formulário 6B, caso o filho seja maior de 14 anos. A escritura pública deverá estar acompanhada de apostila, devidamente traduzida para a língua italiana por um tradutor juramentado. A tradução também deverá estar acompanhada de apostila. Então basta ir até o cartório e fazer as declarações que já está tudo resolvido? Não. O pior vem por aí. Geralmente por esse motivo que muitas pessoas perdem o direito. Observem o que fala o site do consulado. Atenção, caso o filho seja reconhecido na escritura pelo genitor que lhe transmite a cidadania após a maioridade,
Este tem um prazo legal improrrogável de 1 ano após a data do reconhecimento acima para assinar um termo específico neste consulado para eleição da cidadania italiana nos termos da Lei nº 91, de 5 de fevereiro de 92. Caso contrário, não terá direito à cidadania italiana. Aconselhamos, portanto, que caso o interessado maior de idade ainda deva ser reconhecido pelo genitor italiano que lhe transmite a cidadania italiana, que o seja somente após análise dos documentos por parte deste consulado, com o intuito de evitar que o prazo previsto pela lei expire. Ressaltamos que, além do pagamento da taxa de reconhecimento da cidadania em reais, do equivalente a 300 euros, no momento da eleição, o interessado será instruído a fazer um pagamento no valor de 200 euros referente ao procedimento. Então, o consulado explica que as pessoas que obtêm o reconhecimento dos pais na maioridade não podem mais obter o reconhecimento de forma automática, mas devem apresentar um termo específico no consulado e pagar uma taxa de 300 euros, e após a data deste reconhecimento feito no cartório, o interessado tem 1 ano improrrogável para poder fazer todo o processo. Caso contrário, o direito é perdido. Se sua mãe, por exemplo, é quem te transmite a cidadania italiana, mas ela e seu pai não foram casados civilmente e ela não foi a pessoa que consta como declarante na sua certidão de nascimento, você não tem direito ao reconhecimento. Não como descendente por sangue, iuris sanguinis, mas talvez você ainda consiga por eleição a cidadania, que é uma modalidade especial da cidadania italiana, mas vamos deixar esse assunto para um próximo vídeo. Está gostando até aqui? Então deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para receber notificações de novos vídeos. O terceiro possível problema seria sobre a derivação materna, que são os filhos de mulheres nascidos antes de 1948. Eu já gravei um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam assistir. É extremamente importante vocês assistirem para entenderem tudo o que acontece e como que vocês podem resolver esse problema, tá? Muitas pessoas, assim como eu, acreditaram que um dia não teriam direito à cidadania italiana porque tem uma mulher na linha hereditária. E no meu caso foi pior ainda, que nem tinha uma mulher, mas eu achava que essa mulher poderia ser a esposa de um dos italianos, de alguém da descendência. Enfim, olha que loucura. Tá, mas então vamos lá. Então, quando você olha sua árvore genealógica e tem uma mulher na sua linha, exemplo, trisavô, bisavô, avó, pai, você. Observe se o filho ou filha, dessa mulher nasceu antes de 1948. Aqui é importante ficar claro que só foi um exemplo, tá? A mulher pode ser de qualquer geração. Achou o ano de nascimento? Então deixa eu explicar um pouco sobre a história. Antigamente, as mulheres não tinham muito valor. Então a legislação dizia que é cidadão italiano o filho de pai italiano. Após 1980, graças a Deus, isso mudou. A lei mudou e em 1983 a Corte de Cassação italiana declarou que isso era inconstitucional, pois fere o princípio da igualdade. Em 1992 foi escrita uma nova lei da cidadania italiana em que diz que é cidadão italiano o filho de pai ou mãe italiana. A Constituição italiana entrou em vigor em 1 de janeiro de 1948. Após essa data, as mulheres passaram a ter direitos civis, inclusive os de transmitir aos seus próprios filhos o direito à cidadania. Mas veja bem, se o filho nasceu antes de 1 de janeiro de 1941, ele não tem direito automático. E se nasceu após essa data, tem direito automático, está tudo ok. Então assiste ao vídeo que eu explico de qual forma, neste caso, você deve solicitar o reconhecimento da sua cidadania. Já a quarta situação, o quarto possível impeditivo, se trata da mais conhecida cidadania trentina. Antes de 1920, as regiões de Trento, Bolzano e Gorizia não faziam parte da Itália, mas sim do Império Austro-Húngaro. Quem nasceu naquela região durante a vigência deste império não era nem italiano nem austríaco. Parte desse território passou para a Itália desde 16 de julho de 1920 e a maior parte é Áustria. Então, se você descende de um italiano que veio dessa região, a chance de você não ter direito de cidadania é mais provável. Em 2000 foi criada uma lei prorrogada até 2010, mas foi uma condição especial
para aqueles descendentes de austro-húngaros daquela época e descendentes que, no caso, já falavam italiano. Assim, poderiam solicitar o reconhecimento da cidadania italiana, tá? Após o ano de 2010, essa lei não foi mais prorrogada, infelizmente, né? Então, quem descende de alguém dessa região, infelizmente, perde o direito à cidadania. Esperamos que revejam essa situação e tirem o limite. Mas o importante aqui, gente, é ficar claro que, se o seu antenato, seu dante causa, aquele italiano que te dá direito à cidadania, se ele nasceu antes dessa data, mas saiu da Itália depois do dia 16 de julho de 1920, ele saiu como italiano. Então você precisa incluir uma etapa aí na documentação, né, solicitada. Você vai precisar comprovar a hereditariedade do seu italiano e vai precisar ainda ter a certidão de desembarque no Brasil. Agora, caso ele tenha nascido depois dessa data, você tem sim direito à cidadania italiana por sangue e aí você pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com mais nada. Então, só para a gente poder relembrar quais seriam os 4 impeditivos, né, ao direito à cidadania, seriam, então, a naturalização, a filiação, filhos de mulheres nascidos antes de 1948 e a famosa cidadania trentina. Então, mais uma vez, eu reforço, tá, que é importante conhecer os detalhes e ter os documentos todos em mãos para ter certeza se você está ou não dentro dessas situações. É importante ter certeza, pessoal. A dúvida é a pior coisa, é a pior sensação nesse caso. Então, vai precisar gastar com documentação para ter certeza? Vai! Só assim você saberá se de fato tem direito ou não e se existe alguma solução a ser feita. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele tenha sido esclarecedor para todos vocês, tá? Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, se inscreve no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Aproveita também para deixar seus comentários e se, assim como eu, você já teve diversos mini infartos com a cidadania italiana. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais, um bacione!